Fala galera, aqui é o Sukuna, vamos para mais um episódio. Lembrem de deixar o like e se inscrever, bora lá pro vídeo. Aileen continuou a olhar para o protagonista de forma desconfiada. Ele a encarou como se esperasse uma resposta. Entretanto, o que ela fez a seguir foi empurrar a sua mão para longe. Eu não estou aqui por estar à procura de um mentor. E eu duvido muito de você como um mago. Por acaso você estaria qualificado o suficiente para me dizer o tipo de método de treinamento que seria o melhor para mim? O olhar dele é bem confiável, senhorita, isso eu posso afirmar. Até porque foi ele quem me ensinou o método de treinamento que estou usando agora. Aileen ficou surpresa com as palavras de Leon e então falou em seguida. Sem chance que um mago poderia ensinar um método de treinamento de aura. É a verdade. Eu não posso performar o método de treinamento de aura completo por conta própria. Mas se eu entender a teoria por trás dele, se torna possível que eu possa ensiná-lo para outros. Aileen olhou desconfiada para a reação de Leon. Mas sabendo de que se tratava de algo complexo, ela pensou melhor. Entendo. Se é o que diz a pessoa que está atualmente usando este método de treino tão forte, então isso deve ser verdade. Peço desculpa pela minha atitude rude. Por que está se desculpando tão de repente? Você me deu conselhos com boas intenções e eu acabei sendo ignorante. Ele pensou que não imaginava que ela poderia ser boa em pedir desculpas. Mas no fim parece que eu estava errado. Por que está olhando para mim dessa forma? Não é nada demais. Eu só não imaginei que você teria uma consciência para sentir culpa. Muito bem. Então me apresente o meu mentor. Parece que você já está decidida. Mas você acha mesmo que eu te daria essa informação de graça? É algo natural para mim que eu tenha algo de igual valor em retorno. Aileen pensou por um momento e então respondeu. Por acaso você aceita um pagamento em cheque para o mês que vem? Sem chance. Tá legal, já entendi. Ela botou a mão no bolso e então tirou uma joia. Isso aqui vai servir. Nunca imaginei que veria um cristal perfeito de mana por aqui. Eu imaginei que você o reconheceria. Eu já planejava em usar ele em minhas negociações por aqui. Já que é um item raro, são necessários para as expedições das masmorras. Em pensar que ela estava já planejando usar um item desse calibre por aqui. Então isso significa que a família Lindell já tem noção de que a família Parslop está a cargo de uma masmorra nesse instante. Como esperado daquele velhote gagá. Muito bem. Isso será o suficiente como pagamento. E então? Por acaso você conhece o árbitro da ilegalidade? Leon ficou surpreso ao ouvir o nome dessa pessoa. Você está falando daquele excêntrico das terras do oeste? Um dos poucos mestres da espada de todo o continente que não é do Império? O grande mestre da espada do oeste. Milion Arialan. O protagonista o conhecia como sendo aquele que derrotou o comandante da 7ª Legião. Um dos 12 comandantes da Armada Demoníaca. Sim. É dele mesmo a quem estou me referindo. Mesmo você sendo da família Valpurgis. Como você vai convencer alguém desse calibre a fazer algo por você? Você não precisa saber de tudo. Leon, você se lembra sobre o que nós falamos antes? De irmos até o templo. Sim, eu me lembro. Quando é que eu preciso me arrumar para irmos até lá? Acho que amanhã servirá. Aileen, você precisa se arrumar também. Pois amanhã nós vamos partir para a capital. Espere. Como assim? Por que eu também? Você não quer aprender o método de treinamento o mais cedo possível? É por esse motivo que eu estou pedindo para que você se junte a nós. Ele se recordou que deveria ser neste momento em que aquela pessoa estaria nas proximidades a oeste do Império. E também havia a seleção de herói que ninguém acreditava. Foi o árbitro da ilegalidade quem apareceu na capital nesse período. Essa será a oportunidade perfeita para lidar com todas essas situações ao mesmo tempo. Mas por que tão de repente? Por que do nada você está me dizendo para ir até a capital? Você precisa se explicar primeiro. O prota sorriu e disse. Apenas pensei que seria legal me tornar um herói. Algum tempo depois.
O protagonista descansava a cabeça enquanto Seth falava. Essas crianças são bem interessantes. Diferentes de você, elas agem conforme as suas idades. Por que você não pode ser um pouco mais parecido com elas? É que eu sou meio corrupto, se você não percebeu. Então eu consegui um cristal de mana perfeito. É um item bem incrível. Mas o que você planeja fazer com ele? Ah, você sabe. Eu vou fazer o que qualquer mago normalmente faria. Eu vou criar o meu artefato pessoal. Você nunca fale em me mostrar algo novo toda vez. Mas que tipo de artefato você planeja em criar? Até porque tem muitas coisas que podem ser feitas com diferentes ingredientes. Eu sei disso. Mas como eu falei, eu vou fazer o que qualquer mago faria. Eu farei um cajado. Mas você não precisa de um médium para segurar o cristal de mana no lugar. Para ser possível manter todo o poder do cristal de mana, você precisa ao menos de uma árvore com uma centena de anos de poder sagrado. Sim, eu sei bem disso. E também sei aonde vou conseguir ela. Você é mesmo muito confiante de si mesmo. Não é como se não estivesse relacionada, você sabia. Do que você está falando? O médium que eu vou usar é um galho da árvore mundial. Como é que você sabia que eu sou relacionada à árvore mundial? Descobrir isso até que foi bem fácil, na verdade. É claro que eu não estou falando que eu vou fazer um cajado agora mesmo. Eu estou apenas começando a me planejar com as preparações. Cristais de mana são usados para fazer artefatos muito poderosos. É por isso que eu vou refinar ele o máximo possível para criar um orbe. É explicado que a tarefa de refinamento para um cristal de mana não é algo fácil. O resultado em falhar no refinamento de um cristal de mana de alto nível poderia ser desastroso a ponto de mandar pelos ares um território inteiro. Mas eu não vou permitir que isso aconteça. Eu já refinei cristais de mana mais que suficiente para saber como isso deve ser feito antes da minha regressão. O protagonista colocou sua mão sobre a pedra de mana e sua mana começou a fluir para ela. Você vai mesmo deixar de lado as centenas de milhares de circuitos de mana dentro dela ao refinar? Ele pensou que precisava aplicar um feitiço que estaria sempre ativo. Assim como pela quantidade de mana permitida. Acho que uma limitação não será necessária. Nesse momento ele começou a entoar diferentes feitiços. Gravação especial. Controle de mana. Amplificação. Anexação de feitiços. Mas como você poderia ter a proficiência tão alta que só pode ser encontrada em um mago de alto círculo? Talento e paciência. De novo você com esse papo de talento. Agora o passo final será. Com a faca em suas mãos, o protagonista cortou a ponta de seu dedo indicador. O levou acima da pedra e deixou que o sangue escorresse em cima da pedra. Eu apenas preciso alterar para que tenha as múltiplas propriedades da minha mana. A pedra começou a mudar de cor conforme mexia. Até que então ela assumiu uma tonalidade escurecida. Está pronto. Mas como não tem cor? Normalmente é possível identificar as propriedades da mana da pessoa ao ver a cor do seu orbe. Ah, é claro. É que eu não tenho algo desse tipo mesmo. Eu nasci com compatibilidade com todos os tipos de magia. Mas que tipo de presente injusto é esse? Segurando o orbe em mãos, o protagonista castou uma magia de fogo. Lança de fogo. Foi então que o orbe mudou de cor. Ele mudará a sua cor a depender do tipo de magia que eu uso. Está vendo? Que loucura! O consumo de mana diminuiu de uma maneira muito considerável. Sem falar que o efeito amplificador aumentou muito também. Acho que já deve ser hora. Quero testar o level de amplificação dessa coisa logo. Aquela noite se passou. E novamente um dia brilhou no horizonte. Ei, Michael, você ficou sabendo? Na noite passada um acampamento inteiro de orcs das montanhas foi destruído. É sério que isso aconteceu? Sim. É algo bom que aquele acampamento foi destruído, pois se tratavam de monstros problemáticos. Mas o que causou aquilo que se tornou um problema? Meu pai tem se preocupado a manhã inteira para tentar encontrar a causa. Bem, até que faz sentido.
Você parece bem calmo. Até parece que você já sabia disso. Espera um momento. Leon agarrou o protagonista pelo colarinho e disse: Foi você, não foi? O protagonista deu um sorriso malicioso e falou em seguida: Os orcs do seu território são incríveis. Não pude deixar essa oportunidade passar. Você vai me deixar maluco, cara? Enquanto isso, no país divino. Vossa Santidade. Sobre a profecia de antes. Eu coloquei um anúncio exatamente da forma que você me disse, mas... Por acaso ele não saiu da forma esperada, arcebispo Nahon? Sim. Não parece que alguém irá levar ele a sério. Acho que nada pode ser feito sobre isso, até porque isso deixa um mau precedente. Mas uma profecia continua sendo uma profecia. Acho que precisamos manter os nossos olhos atentos por enquanto. Farei como você diz, Vossa Santidade. A propósito, vocês já encontraram aquela criança? Infelizmente ainda não encontramos Cassandra. Talvez fosse melhor que não a encontrássemos mesmo. Uma profetisa de que ninguém acredita é insignificante. E no pior cenário? Eu sei. Poderia se tornar prejudicial a todos nós. Mas eu continuo a me perguntar. Se deixar ela sozinha por conta das suas consequências realmente é a coisa certa a se fazer. Eu não consigo ter certeza disso. Não acho que deveríamos apenas ignorar a profecia daquela criança. Talvez o certo será esperar por mais algum tempo. Assim ao menos podemos encontrar outra pessoa que esteja disposta a trabalhar conosco. Precisamos esperar que Deus ouça as nossas orações. Voltando ao território dos Parslope. Profecia. É isso aí. Esse é o motivo de nós estarmos indo até lá. Eu imaginei que profecias não eram mais dignas de confiança nos dias de hoje. E mesmo se fosse verdade, isso é algo muito difícil para ser interpretado corretamente. Ele sabia que era natural para todos se apresentarem tão céticos diante de uma profecia. Parecia até algo incerto. Pois mesmo depois de sua tradução ainda não haveria uma pista de que se tratava da verdade. Sem falar que a esse ponto no tempo não havia mérito real em se tornar um herói. Algo assim só seria necessário quando algo realmente maligno aparecesse para ser derrotado. Mesmo assim ainda tem muita coisa em jogo. Nós podemos fazer conexões com algumas pessoas do país divino. Tem certeza que é esse todo o significado? Sim, é isso mesmo. E sobre o árbitro da ilegalidade? Tem uma forma de contatar ele. Você não precisa se preocupar tanto com isso. Nós poderemos fazer tudo isso quando chegarmos à capital. Tudo o que me falta a esse ponto é encontrar Cassandra. Mordin, você viu aquilo que eu tinha te pedido antes? É claro. Sobre a profeta Cassandra. Parece que o país divino enviou algumas pessoas para procurar o seu paradeiro. Então nem mesmo o país divino ainda encontrou ela. Ao que parece nesse momento, sim. Entretanto, existem alguns rumores dela ter sido encontrada com um certo cavaleiro nas bordas do país divino. E também, antes dela conseguir se esconder, ela parece ter deixado uma pequena mensagem. E qual era a mensagem? A mensagem dizia: Estarei esperando. O protagonista conjurava uma magia de teleporte com os dois ao seu lado. Rapidamente eles foram deslocados para a capital. Enquanto Leon passava mal pela sensação incômoda em sua barriga. Mas que droga! Eu realmente odeio magia. Nós temos cavalos e carruagens prontas, então por que foi que você usou o teleporte? É porque é mais rápido. Mas é graças a isso que nós chegamos rapidamente até a capital. Caramba! A capital realmente parece incrível. Está em um nível completamente diferente comparado às outras cidades. É o que vocês acham? Admito que parece ser bem mais iluminada. Mas eu nunca achei que fosse tão grandiosa assim. É claro que você tem o seu ponto. Esses burgueses nojentinhos. O prota olhava aos arredores vendo como estava a capital. Ela trazia de volta lembranças de seu tempo ali. Vamos nos encaminhar ao templo central. Michael.
Dê uma olhada por ali. O que foi? O que foi que você disse? Sua vadiazinha. Eu falei que você pode acabar com grandes problemas muito em breve. Essa criança. De alguma forma ela parece familiar para mim. Não me diga que é ela. Sua maldita. Quem você acha que é para falar assim comigo? Escudo. O protagonista parecia que estava protegendo aquela moça. Entretanto, na verdade ele estava protegendo era o agressor de uma poderosa lâmina que vinha em sua direção. O cavaleiro ficou perplexo ao perceber que seu ataque foi bloqueado. Você deve ter perdido os sentidos em pensar que um cavaleiro usaria sua espada no meio das ruas da capital. Se você não quer que as coisas se escalem ainda mais, abaixe sua espada agora mesmo. Pode parar, Sararline. Mas Caixa. Fico feliz em conhecer você. Por acaso nós já nos encontramos antes? Por ora eu acredito que não. Ele não conseguiu entender o que era exatamente essa resposta. Então começou a se questionar se essa garota já poderia ter desenvolvido suas habilidades de clarividência. Ei, Michael! Por que a gente não dá o fora daqui primeiro? Olhe o nosso redor. Todos já estão assistindo. Você tem razão. Mas antes que façamos isso... O protagonista olhou para o agressor que estava no chão. Então ele usou uma magia para que esta pessoa não pudesse se mexer. O que você quer? O que você está procurando pelo meu corpo sem o meu consentimento? Como assim o que eu estou fazendo? Eu estou apenas pegando de volta algo que foi roubado para entregar ao verdadeiro dono. Mas isso é meu. Você não é nem mesmo um sacerdote. Como poderia ter as marcas que simbolizam a filiação ao país divino? Aí é claro. Diga isso ao seu chefe rato. Um Valpurgis está no seu encalço a partir daqui. Ele deve entender perfeitamente o que isso significa. O quê? Valpur. Xi. Aqui está o seu item roubado. Muito obrigada. Será que eu preciso me apresentar a você? Caixa. Está tudo bem. Eu já vi isso antes mesmo. O que é que tá rolando aqui? Eu não faço ideia. Ela deve ser uma profetisa. O quê? É isso mesmo. Meu nome é Cassandra. Enquanto isso nos esgotos da capital. O que foi que você disse? Um Valpurgis está procurando por mim. Eu pensei que o jovem Valpurgis era uma causa perdida. Minhas desculpas. Eu tentei trazer de volta aquela pochete. Mas aquele bastardo se colocou no meu caminho. Então você voltou depois de falhar. E o que tem isso? Vai me dizer que teria sucesso se não fosse por aquele garoto? Seu inútil. Como ele. Enquanto o homem estava para ser devorado, ele se lembrou da fala de Cassandra. Eu disse que você vai se meter em grandes problemas muito em breve. Não me diga que era disso que ela estava falando. Após alguns instantes apenas os seus ossos restavam naquele local. Esse lixo inútil. As coisas não parecem tão boas agora. O jovem Valpurgis. Como eu deveria lidar com ele? Nesse instante alguém caminhou em sua direção e ele notou a sua presença. Ah, é verdade, então você estava aqui. E aí? Já deixou o like hoje?